No Storytime de hoje nós vamos falar sobre separação e recomeço. Vou começar falando pra vocês que eu não vou estar contando detalhes da minha separação e motivos e coisas do tipo, porque eu não quero envolver outras pessoas, não quero expor ninguém aqui. Por esse motivo, eu não vou estar contando aqui em detalhes o motivo, porquê, o que me levou a separar e coisas do tipo, tá bom? Eu quero dividir com vocês mesmo sobre a decisão da separação, como que foi, como eu superei e como eu recomecei depois de tudo isso. Uma separação nunca é fácil pra ninguém, independente do motivo. É sempre muito complicado, muito difícil recomeçar e retomar uma vida depois de tanto tempo de casada. Pra quem não sabe, eu fui casada durante 11 anos. E eu me casei muito novinha. Eu tinha 11 anos de idade. Ou 11 anos de idade. Eu tinha 15 anos de idade e me separei com 26. A decisão de me separar foi algo que tomamos juntos, tanto eu quanto meu ex. Porque não era algo mais que estava nos fazendo bem, não só a mim, mas a ele também. Eu sabia que eu não estava mais fazendo ele feliz, apesar dele gostar de mim. Eu já não fazia ele mais feliz e eu já não estava mais feliz naquele relacionamento. E aí veio a decisão da separação. Eu tinha uma vida muito estável, eu tinha uma vida muito segura, eu tinha um marido que cuidava de mim, que cuidava da casa, que cuidava de tudo. E eu não tinha certas preocupações que hoje em dia eu tenho. Então, quando eu me separei, eu costumo dizer que eu não tinha estrutura nenhuma financeira e eu não tinha estrutura nenhuma psicológica. Eu tava muito abatida, eu tava muito triste, eu tava passando por muitas coisas difíceis. Então, assim, foi algo que pesou muito, foi algo muito complicado. Muita gente se questiona por que eu saí de casa, por que ele não saiu de casa, por que eu não fiquei com a casa, com as crianças e com tudo. E é por esse mesmo motivo, eu não tinha condições financeiras e nem psicológicas. Eu tava passando por coisas muito difíceis, muito pesado. Eu precisava de um tempo pra mim, realmente, pra eu me reencontrar, pra eu me refazer, porque eu realmente estava, tipo, no fundo do poço. Em questão do financeiro, eu não trabalhava, meu marido mantia a casa, meu marido mantia as despesas. E era uma casa enorme e eu não teria condições nenhuma de manter aquela casa. Por esse motivo também eu não levei meus filhos. Eu não teria condições nenhuma de tirar meus filhos do conforto que eles tinham, do conforto que eles viviam. Pra botar meus filhos aonde, gente? Eu não tinha nem pra onde ir, pra falar bem a verdade. Eu não sabia nem como eu ia fazer, eu só sabia que eu queria fazer. Eu escutei muitas vezes as pessoas falando: você é louca, você vai largar o certo por duvidoso, você não sabe o que é o mundo lá fora, você não sabe como é difícil a vida de uma mulher solteira lá fora, você não sabe, o mundo pode ser muito cruel com você, você tem tudo, o que é que te falta, não sei o que. Eu escutei muito, muito, muito. Pra falar bem a verdade, eu não tive uma pessoa pra me apoiar. Eu não tive um amigo pra me apoiar. Eu não tive um familiar pra me apoiar. Absolutamente ninguém. Foi uma decisão que eu tomei sozinha e foi sozinha mesmo, porque eu não tive ninguém pra segurar minha mão e falar assim: vambora. Absolutamente ninguém. E mesmo assim, eu segui com aquilo que eu tinha colocado na minha cabeça. Eu não tava feliz, ele não tava feliz. E a hora era aquela ali. Quando a gente decidiu que ia se separar, eu virei pra ele e falei: olha, você sabe que eu não trabalho, você sabe que eu não tenho condições nenhuma de sair de casa agora, hoje, nesse exato momento, tipo, arrumar minhas malas e tchau. Eu não tenho condições. E você sabe também que eu não tenho condições de levar as crianças comigo agora. Porém, eu quero que fique bem claro que eu não estou abandonando meus filhos, eu vou continuar vendo meus filhos, eu vou continuar cuidando dos meus filhos como eu sempre cuidei. E eu vou voltar pra pegar eles. Foi uma decisão muito difícil, mas eu fui muito ciente. Sabe, gente, eu costumo dizer assim: o adulto, ele tem que viver de realidade. Quem vive de ilusão é criança. E eu não me iludi em momento nenhum achando que seria fácil, achando que eu iria sair, que seria, sabe, agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar. Hora nenhuma eu saí com esse intuito. Hora nenhuma eu saí com o intuito de sair pra ir pra farra, pra ir pra gandaia, de me separar pra viver uma vida de solteira. Não, eu saí porque eu queria me refazer, eu queria me reencontrar. Eu tava vivendo uma vida que eu não tava feliz, eu tava vivendo uma vida que tava toda cagada, tava toda errada. E eu, no fundo, sabia que aquilo ali era que tava me fazendo mal. Sabe? No fundo, eu sabia que eu tava fazendo mal pra todo mundo. Você tá entendendo? Então, eu precisava desse tempo mesmo pra poder me reencontrar.
2 meses antes de sair de casa, eu arrumei emprego, fui trabalhar com um amigo meu, de empregada doméstica, limpando casa, saía de manhã cedinho, voltava de noite. Por quê? Porque eu precisava de juntar um dinheiro, eu precisava de dinheiro, sabe? Eu não ia sair de casa e ainda ter que pedir dinheiro pro cara. Você tá entendendo? A decisão foi minha de me separar, então vamos começar a carregar as consequências desde agora. Então eu comecei a trabalhar 2 meses antes de sair de casa, juntei um dinheiro para poder comprar pelo menos um colchão para eu dormir, porque eu já tinha consciência de que eu não queria levar nada daquela casa, pelo simples fato dos meus filhos estarem ficando para trás. Então, como assim você vai tirar o conforto? Você vai sair de casa e ainda vai tirar tudo dentro de casa? Você vai sair de casa e ainda vai tirar todo o conforto dos seus filhos? Então, não. Eu sabia que eu ia ter que sair de casa, eu ia ter que trabalhar, eu ia ter que começar do zero. Absolutamente do zero. A única coisa que eu carreguei de casa foi minhas maquiagens, foi o meu closet. Eu tinha um closet e eu carreguei as coisas do meu closet. Minhas roupas, meu computador, minha mesa de maquiagem, minhas maquiagens, meu sapato e minhas bolsas. Foi só, eu não levei um pano de prato, ficou tudo pra trás. 2 meses depois que eu comecei a trabalhar, que eu consegui juntar um dinheiro, eu fui na loja, comprei uma cama, comprei umas besteirinhas pra botar no quarto e me mudei. Me mudei pra onde? Me mudei pra um quarto. Por quê? Porque eu não tinha condições nenhuma de alugar um apartamento. Eu não tinha condições nenhuma. Aliás, de alugar um apartamento eu até tinha. Eu não ia ter condições de manter as despesas mensais do apartamento. E eu tinha consciência disso. Então eu fui procurar o quê? Um quarto para eu alugar. Foi muito difícil alugar esse quarto. Foi muito difícil. Sabe por quê? Porque aqui onde eu moro, existe uma comunidade muito grande brasileira. E, meu amor, brasileiro é brasileiro em todo lugar. Brasileiro fala, brasileiro fofoca, brasileiro inventa, brasileiro, sabe? Então, aqui também tem isso, gente. Então, tem um grupo, né? Tem várias pessoas que torcem e que querem te ver bem, que ficam felizes com suas felicidades, ficam felizes com suas conquistas. Mas tem muita gente que não quer isso, muita gente quer te ver fudida no chão. Então, eu tive que ter muito cuidado, tanto na hora de arrumar um emprego, quanto na hora de alugar um quarto, pra não ir morar na casa de qualquer pessoa, e enfim. Acabei que Deus colocou na minha vida uma amiga que eu não via há anos, tipo, desde a época de escola, tipo, há mais de, sei lá, mais de 10, 15 anos que eu não via. E ela estava procurando uma pessoa pra colocar dentro da casa dela, pra dividir o apartamento com ela, porque ela é mãe solteira e as despesas do apartamento estavam super altas pra ela. E ela falou, Mila, vem morar comigo. Coisa de Deus mesmo, Deus foi botando assim, encaixando, colocando as coisas tudo direitinho. Eu fui morar com essa amiga, me mudei de cidade, eu morava em Framingham, vim morar em Marlborough, que é onde eu moro hoje, dá 20 minutos de distância. Continuei pegando os meus filhos todo fim de semana. E eu digo pra vocês uma coisa, qual foi a pior parte da separação? Estar longe dos meus filhos. Qual foi a pior parte da separação? Ter que dar tchau pros meus filhos no domingo à noite. Era algo que era a mesma coisa de dar uma facada no meu peito. Gente, no começo eu sofri de umas condições que vocês não têm noção. Eu não conseguia falar dos meus filhos, eu não conseguia ver foto dos meus filhos, eu não conseguia conversar com meus filhos no telefone sem chorar. Eu chorava. Minha vida era chorar. Eu saía de manhã para trabalhar chorando. Eu voltava chorando. Eu tava limpando as casas, chorava. Eu escutava uma coisa, chorava. Eu vi uma foto, eu chorava. Era a minha vida, era chorar, e foi assim durante um bom tempo. Quando eu tive a decisão de me separar, os amigos sumiram. Acabou as amizades, acabou os amigos que ligavam pra você de segunda a sexta, acabou os amigos que frequentavam sua casa, acabou as pessoas que te procuravam e te falavam, amiga, acabou. Todo mundo sumiu, todo mundo desapareceu, as fofocas começaram, as intrigas começaram, era um disse-me-disse da porra, era um falava, ligava pro meu ex pra falar uma coisa, era outro que me ligava pra falar outra coisa, e foi aquela, sabe, era uma coisa ruim, era uma energia ruim. Sabe o que eu fiz? Bloqueei todo mundo. Me afastei de todo mundo, criei uma bolha ao meu redor, e ninguém entrava na minha vida mais. Muita falsidade, descobri muita coisa de pessoas super próximas a mim, de amiga próxima a mim, indo visitar meu ex. Que é uma amiga sua, uma pessoa que se diz sua amiga, e visitar seu ex. Agora me responda, é normal você separar as suas amigas e visitar seu ex? Não é. Sinceramente não é. E não é uma amiga, uma colega, uma conhecida, era amiga de eu contar minhas coisas, amiga confidente, sabe? Então, entre essas, tiveram várias outras decepções, eu passei por várias outras dores,
Porque doeu muito, eu chorei muito, eu sofri muito. De todos os amigos que eu tinha na época de casada, apenas um restou. Apenas uma pessoa restou. E essa pessoa é meu parceiro hoje. Essa pessoa é o Juninho. Foi a única pessoa que ficou perto de mim, foi a única pessoa que não me apontou o dedo, foi a única pessoa que me ligava pra saber como é que eu tava, sabe? Foi a única pessoa que perguntava, tá faltando alguma coisa aí pra você comer? Foi a única pessoa que esteve presente. E foi aí que tudo começou, a gente começou a se apegar mesmo. Eu no meu momento de carência, ele tava ali, eu no momento de tristeza, de choro, ele tava ali. Então aí a gente começou a se envolver pouquíssimo tempo depois da minha separação. E aí, o que aconteceu, meu amor? O que aconteceu? Engravidei do Bento. E aí foi que a coisa começou a pegar pro meu lado. Por quê? Na minha cabeça surgiu várias coisas. Acabei de me separar, engravidei. E aí começaram fofocas e mais fofocas, as coisas vinham, batiam aqui no meu ouvido, batia no meu ouvido. Meu ex me ligava, falava uma coisa, aí vinha outra pessoa, falava outra coisa. Eu estava morrendo de medo, super insegura, com muito medo de depois dessa gravidez, o meu ex nunca mais deixar eu pegar meus filhos, por conta de fofoca e por conta mesmo do que aconteceu. Então, assim, muitos medos, muitas coisas. Nesse momento que eu me vi sozinha, sem amigos, sem a minha mãe, sem a minha família, porque a minha mãe não me apoiou em momento nenhum, pelo contrário, ela simplesmente parou de falar comigo no momento que eu me separei, no momento que eu saí de casa, eu morri pra ela. Foi essas palavras dela, você morreu pra mim. Então eu já não tinha mais mãe, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. E assim, gente, eu sempre fui uma pessoa com muita fé, eu sempre acreditei em Deus. Mas eu tava tão podre, eu tava tão errada, eu tava tão cagada, e eu tava tão mal, que eu achava que eu não tinha o direito, eu não era merecedora, eu não podia, eu tinha vergonha de falar, ou de me comunicar, ou de orar, ou de, sabe, ter qualquer tipo de relacionamento com Deus. E eu sei que muita gente passa por isso. Às vezes a gente tá tão cagada, a gente tá tão errada que a gente meio que se afasta de Deus. Aí vocês vão se perguntar, mas o que você fazia que era tão errado, Mila? Gente, eu tava envolvida com álcool, eu tava envolvida com drogas, sabe? No momento da minha separação. Então, eu tava muito cagada. Eu vou falar sobre esse assunto em um próximo vídeo, que também já tá na minha listinha para o Storytime. Então, vocês aguardem que eu vou contar essa fase da minha vida, essa fase de rebeldia da minha vida pra vocês. Então, por esses e vários outros motivos, eu me sentia muito mal de estar perto de Deus, de estar me comunicando com Deus, de estar pedindo qualquer coisa para Deus. E quando eu passei por toda essa situação de dor, de sofrimento, de angústia, de saudade dos meus filhos, falta da minha mãe, sabe? Quando eu me vi sozinha, eu comecei a me reaproximar de Deus. Na verdade, foi aí que eu descobri quem é Deus. Foi aí que eu descobri a misericórdia de Deus, foi aí que eu descobri a fidelidade de Deus, foi aí que eu descobri o amor de Deus. E eu me apeguei. E eu me apeguei muito. E aí muita gente pergunta assim, conta qual foi o segredo da superação pra sua separação, como que você deu a volta por cima. Eu tô aqui pra te falar que eu dei a volta por cima por conta de Deus. Eu dei a volta por cima porque ele segurou minha mão, eu segurei na mão dele, eu peguei meus probleminhas, entreguei tudo, falei assim, cuida pra mim porque eu não tenho forças, eu não tenho estrutura nenhuma pra fazer isso, sabe? E foi assim que eu comecei a superar tudo que eu fui passando. Eu engravidei, como eu falei, veio os medos, muito medo, eu tinha pavor, sabe? Eu pedia pro meu ex, eu falava o tempo todo, por favor, deixa eu ter meus filhos. Ele falava, eu já te falei que você vai pegar as crianças. Não se preocupe, você vai pegar as crianças. Filho tem que ficar com mãe e você vai pegar os seus filhos de volta. Então ele, por outro lado, me passava muito essa segurança, porque ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa muito boa. Ninguém vai nunca me ouvir falando mal dele, ou xingando, ou esculhambando. E pelo contrário, eu caço briga com quem vier falar qualquer coisa, qualquer merda dele pra mim, porque eu realmente tenho um carinho, tenho um respeito enorme por ele, por tudo que a gente viveu e por tudo que ele fez por mim depois. Porque ele poderia sim ter dito, nunca mais você vai pegar essas crianças, sabe? Você acabou de separar, você engravidou, você tá ficando com um cara que eu conheço e acabou, sabe? Você não vai mais ser mãe dos meus filhos. E ele não, pelo contrário, ele o tempo todo passava essa segurança pra mim de que eu ia pegar meus filhos, que eu não me preocupasse, sabe? Então, isso me ajudou bastante. A minha gravidez não foi uma gravidez fácil, porque, né, eu tinha acabado de me separar, eu não conhecia o Juninho
totalmente. Eu conheci o Juninho, aquilo que a gente conhece, alegre, feliz, tal, não sei o quê. Mas os podres, os defeitos, lado ruim, eu não conhecia. Nem eu conhecia o dele, nem ele conhecia o meu. Então a gente meio que tava se conhecendo. E a vida 2 é muito difícil, gente, principalmente no começo. Exatamente por isso, exatamente por conta das diferenças. Existem as coisas bacanas, as coisas que são iguais, as coisas que são compatíveis. Existe, mas existe também as diferenças. Existem as coisas que a pessoa faz que te irrita, existe uma coisa que a pessoa fala, ou a maneira que a pessoa fala, enfim, que é muito difícil e muito complicado no começo de qualquer relacionamento. No meu caso ali, eu tava no meio de uma tempestade, triste, sozinha, meio que deprimida, longe dos meus filhos, longe da minha mãe, grávida e me enfiando de cabeça em um novo relacionamento. Quando eu engravidei do Bento, os meus planos mudaram totalmente. Por quê? Os meus planos quando eu me separei era, né, eu ia morar nesse quartinho, ia trabalhar, ia juntar uma grana, ia me estabilizar, ia alugar um apartamento e ia pegar meus filhos de volta e ia continuar a minha vida. Porém, quando veio o Bento, tudo mudou. Era um bebê, era um novo relacionamento, era despesa de criança, era tudo. Então o Juninho acabou vindo morar comigo nesse quarto pra gente dividir as despesas, ele me ajudando, eu ajudando ele. Por outro lado, o Juninho também nunca tinha se relacionado com ninguém tão sério assim. Tava na casa da mãe, não tinha tanta responsabilidade, era um cara porra louca total. Daqueles que saía de segunda em segunda. Quando eu falo isso pra vocês, vocês não acreditam, mas é verdade. As pessoas falavam também, nossa, é louca ficar com esse cara, irresponsável, menino, moleque, não sei o que. Então eu tinha que escutar muita coisa, gente. Eu tinha que escutar muita coisa em um momento que eu tava extremamente fragilizada. Eu lembro que tinha até fofoca de pessoas que falavam que o Bento não era filho do Juninho, que eu tava esperando um filho do meu ex, e que o Bento não era filho. Aí você imagina pra um cara, pra um homem escutar isso. Então, isso gerava muitos conflitos, muita briga, muito desentendimento entre eu e Juninho. E aí a gente para pra pensar, porra, o que eu fiz na minha vida? Onde que eu tô me enfiando, sabe? E aí foi uma turbulência gigantesca, assim. Eu chorava muito, eu sofria muito, gente. Mas não é pouco, não, cara. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida igual eu chorei no ano de 2014 para 2015. Eu acho que eu nunca chorei tanto. E como eu falei, os planos mudaram. A gente já focou em outra coisa, sempre com o mesmo objetivo de pegar meus filhos no final de tudo. Porém, teria que ser adiado por um tempo ainda. Por quê? Porque a gente ia ter que alugar um apartamento maior, porque no meio de todas as despesas com o bebê, com enxoval, com tudo, a gente ainda tinha que juntar dinheiro pra alugar um apartamento e pra, sabe, depósito, tudo, sabe? Então foi bem complicado. Eu continuava vendo os meninos todo fim de semana. Todo fim de semana eu pegava as crianças, mas era eu que ia pra reunião de escola, era eu que ia pras consultas médicas, tudo continuava sendo eu. Absolutamente tudo. Porém, a gente vivia em casas separadas e era muito difícil. Foi muito difícil. Foi assim... Qual foi a coisa mais difícil que já passou na sua vida? Foi ter ficado esse 1 ano longe dos meus filhos. Sem dúvida, sem pensar 2 vezes, foi a coisa mais difícil. No começo da minha gravidez, pro meado da minha gravidez, eu comecei a dar curso de maquiagem. Disparadamente, dava curso de maquiagem, fazia maquiagem, dava curso de maquiagem, fazia maquiagem, dirigia, às vezes 1 hora pra dar um curso de maquiagem. E comecei a juntar uma grana, porque eu precisava dessa grana pra poder alugar um apartamento futuramente. Então eu enfiei a cara no trabalho, trabalhava bastante. O Juninho também começou a trabalhar muito mais horas. E aí as coisas foram dando certo. Porém, entre tapas e beijos, eu diria assim, a gente brigava muito, a gente sofria muito. Era muito ciúmes, era muita desconfiança, era muita insegurança. Eram coisinhas bobas que me irritavam. Grávida, hormônio, tudo. Era, cara, foi punk. O Bento nasceu. Tivemos que esperar a fase do resguardo, o Bento crescer mais um pouquinho e começamos a procurar apartamento, Eu lembro que eu cheguei a olhar 2 apartamentos e no último apartamento que eu olhei tinha dado tudo certo, ia me mudar, já tava tudo tranquilo. E 2 semanas antes, ou 1 semana antes de eu me mudar, foi pro saco. Não deu certo, a negociação não deu certo e eu fiquei desesperada porque eu já tinha entregado o quarto, né? Eu já tinha dito pra menina que eu não ia ficar mais, que eu ia me mudar e ela já tinha arrumado uma pessoa pra mudar no dia 1º. E tipo, tava faltando o quê? 1 semana pro dia 1º e eu não tinha lugar pra morar. Foi uma correria louca e foi um vucu-vucu e procura, liga pra um, liga pra outro e faz aplicação aqui, faz aplicação ali até que surgiu
esse apartamento que eu tô agora. Nós nos mudamos no dia 13 de dezembro. E aí veio outra luta. Qual luta, Mila? A gente não tinha dinheiro mais pra nada. Por quê? Porque todo o dinheiro a gente colocou, todo o dinheiro que a gente tinha, a gente colocou pra alugar o apartamento. Aqui, pra você alugar um apartamento, você tem que dar dinheiro à vista, e normalmente são 2 a 3 meses. Tem lugar que são 2 meses de aluguel, mais um depósito de uma coisa ou outra, e tem lugar que são 3 meses. Então, todo o dinheiro que a gente tinha juntado veio pra dentro do apartamento. Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu fui na loja de $1, eu comprei algumas besteirinhas, prato, caneca, colher, talher, tudo na loja de $1. Minha sapateira, meu armário de sapato que ficava no meu quarto, virou o rack da televisão da minha sala. Foi uma fase estressante porque eu queria ter meus filhos, tipo, pra ontem. Eu queria ter mudado no dia 13 e no dia 14 estar com meus filhos. Mas eu tinha que preparar a casa pra eles. Como que eu vou tirar meus filhos de um conforto, de uma casa boa, de uma casa grande, pra trazer pra um apartamento vazio, sem nada? Então essa foi uma outra preocupação que eu tive, porque eu queria muito que os meus filhos começassem um ano já comigo, já estudando aqui na cidade e tudo mais. Então foi uma outra fase, uma outra preocupação, mas que graças a Deus, assim, no final deu tudo certo. Não compramos nada caro, fomos pechinchando. Eu tinha a cama do meu quarto, eu tinha um berço do Bento, eu tinha o rack, né, que é onde que fica a televisão, que era a minha sapateira, na verdade que é minha sapateira até hoje, porém o sapato fica intocado, escondido, ninguém vê. As minhas mesinhas de cabeceira acabaram vindo pra sala, e assim eu fui me virando. Daí eu me mudei pra essa casa com todo esse perrengue que eu contei pra vocês, no dia 13 de dezembro, e no dia 25 de dezembro as crianças estavam finalmente em meus braços, pra honra e glória do Senhor, porque foi Ele que me ajudou. Realmente, eu chorava muito, eu pedia muito, e na verdade era a única coisa que eu pedia pra Deus, era pra Ele colocar meus filhos de volta debaixo das minhas asas. E Ele fez, Ele cumpriu, porque Deus não é um Deus de mentira. Deus promete, Ele cumpre. Ele é fiel ontem, hoje e pra sempre Ele será, gente. Pra sempre Ele será. É por isso que eu tô sempre falando sobre gratidão, é por isso que eu tô sempre falando sobre agradecimento, porque se não fosse por Deus, nada na minha vida teria acontecido. Eu não teria superado coisa nenhuma, eu não teria ultrapassado nada que eu passei, eu não teria me levantado do fundo do poço. Então, toda a honra e glória seja dada para Ele hoje e sempre. Separação não é uma coisa fácil, é muito difícil. Eu lembro que na época que eu me separei, eu recebi muitas mensagens de muitas meninas passando por problemas, vivendo em relacionamentos frustrados, mas presa a eles por causa dos filhos. E a minha opinião, e meu conselho para elas era sempre o mesmo. Isso acontece muito, é muito triste, realmente, não é fácil. Eu amadureci muito com tudo que eu passei, sabe? Então, assim, e eu hoje tenho um Deus que eu conheço muito. Então, separação, pra mim, hoje, é algo, cara, assim, em último caso. Eu acho que você tem que lutar pela sua família aí até você não aguentar mais, porque o diabo, ele veio pra destruir mesmo, e ele não tá brincando. A gente tá vendo aí, cada dia que passa, famílias e famílias e famílias sendo destruídas por conta da fúria do inimigo, tá, gente? Então, cuidado com quem vocês colocam dentro das suas casas. Cuidado para quem vocês contam os problemas de relacionamento que vocês têm com o marido de vocês. Cuidado, gente, de verdade. Hoje em dia eu sou uma pessoa eu me tornei uma pessoa muito mais reservada. Vocês não veem pessoas dentro da minha casa o tempo todo. Eu conto nos dedos, eu escolho muito, eu sou muito seletiva hoje em relação às minhas amizades, em relação às pessoas que vão ter o convívio comigo, o convívio com a minha casa, o convívio com meus filhos. Então, eu aprendi muito. Foi muita dor que eu passei, muita dor, foi muito sofrimento, e com isso eu aprendi muito, e eu dou graças a Deus. Em momento nenhum eu me revolto, em momento nenhum eu me pergunto por que eu passei por tudo isso, porque eu sei por que eu passei tudo isso. Eu passei por tudo isso para me tornar a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que vocês falam tanto, que se inspiram e que acham forte, guerreira. Não foi sempre assim, tá, gente? Então, graças a todo o sofrimento, graças a toda a dor, graças àquela decisão que eu tomei lá atrás, hoje eu sou a pessoa que eu sou. Eu acredito nisso. Tudo que acontece na vida da gente, por mais negativo, por mais pesado, por mais doloroso que seja, é sempre para nos ensinar o melhor, sempre para nos acrescentar e nunca para nos diminuir.
Erga sua cabeça, se você está passando por problema, por dificuldade em relação ao seu relacionamento. Estou aqui para falar para você lutar com todas as suas forças. Muita coisa foi errada no meu relacionamento anterior, não só da parte dele, mas também da minha parte. Eu acredito que um relacionamento é construído a dois, então nenhum casamento acontece por causa de uma pessoa só e nenhum casamento termina por causa de uma pessoa só. Eu acho que tem o peso dos dois lados. Hoje em dia eu relevo muito mais certas coisas, hoje em dia eu evito muito mais certas coisas. Eu mudei muito, até mesmo em relação ao meu novo relacionamento. Eu tenho muito mais paciência, eu converso muito mais. Enxergo as coisas de uma forma bem diferente do que eu enxergava há 2, 3 anos. Vai fazer 3 anos que eu tô separada. Força pra você que tá passando por dificuldade em questão ao seu relacionamento. Eu acho que todo mundo tem que ter voz. Todo mundo tem que falar o que acha. Eu sou o tipo de pessoa que se eu tiver que chamar pra conversar e pra falar 20 vezes no dia, eu vou chamar e eu vou falar, por mais que eu seja chata, enjoada, nananã, eu vou falar. Eu não durmo brigada, essa é uma outra coisa muito importante. Não durmo de cara feia, não durmo brigada. Se eu tô com problema com você agora e hoje, eu vou falar com você agora e hoje, sabe? Se estiver com muita raiva, vou lavar um prato, espera um pouco, saio de perto, daqui a pouco eu volto e resolvo minha situação ali naquele momento. É assim que hoje eu vivo o meu relacionamento. Não vou dizer que não temos problemas, não vou dizer que não temos nossas diferenças, não vou dizer que nós não temos nossos momentos difíceis, mas vou dizer pra você que hoje em dia nós temos Deus, nós temos o conhecimento da palavra de Deus e é ela que nos fortalece diariamente. É em base nisso que a gente vive um dia após o outro, tentando ser uma família feliz, tentando ser uma família alegre e passando isso para as crianças também, porque ninguém merece viver em um ambiente chato, carregado, um clima ruim, sabe? Então a gente trabalha muito nisso, tanto eu quanto o Juninho, e graças a Deus eu acho que a gente tem conseguido, e é graças a Deus mesmo. Graças a Deus eu estou aqui podendo contar essa história para vocês e talvez inspirar e fazer vocês pararem para pensar um pouco. E para você que acabou de se separar, que realmente não teve jeito, eu digo para você ter força. Eu digo para você entregar sua vida, seus propósitos na mão de Deus. E acima de tudo, para você pedir a Deus, não para que suas vontades sejam cumpridas, sabe? Mas que a vontade dele seja cumprida na sua vida. Eu sempre peço isso a Deus, sabe? Eu sei, eu tenho meus desejos, ele conhece os desejos do meu coração, mas eu sempre coloco os desejos e a vontade dele em primeiro lugar. O que ele quiser será. Eu acho que é assim que a gente tem que viver. Isso diminui nossa frustração, isso diminui nossa ansiedade, isso diminui tanta angústia, tanta dor e tanto sofrimento quando a gente entrega a nossa vida e aceita a vontade de Deus. Tá bom? É isso, já falei mais do que a nega do leite nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse story time. Em breve teremos vários outros com vários outros temas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, tá bom? Não esqueça de seguir nas redes sociais, Mila Junior Bill no Snapchat, Mila Makeup, Mila Decora no Instagram e Mila de Jesus no Facebook. Um beijo, grande carinho a todos vocês e vejo vocês no próximo vídeo.